mundo tem o hábito de abrir caminho para as pessoas cujas palavras e ações mostram que sabem para onde elas vão. E eu quero dizer para vocês que nós sabemos para onde nós vamos. Esse time que está comigo, eles sabem para onde vão. Eu, como mentor, eu sei para onde eu estou indo, eu sei onde eu quero chegar. E eu pergunto, você sabe para onde você está indo? Você sabe onde você quer chegar? Isso é muito importante, a gente ter um objetivo definido, ter uma decisão tomada. E à medida que vocês fazem isso, vocês permitem evoluir, permitem desenvolver na vida de vocês. Hoje eu peguei esse livro aqui, ó, inclusive é daqui, tá? Essa frase que eu compartilhei com vocês é do Pense e Enriqueça. É desse livro. Eu peguei algumas anotações aqui porque a live de hoje é sobre decisão, sobre tomar uma decisão. Eu queria dizer para vocês que tomar uma decisão definitiva, uma decisão verdadeira que muda a tua vida é um ato de coragem e um ato de fé. E algumas falas desse livro eu vou ler para vocês. Eu copiei aqui para o meu esquema e eu quero que vocês reflitam sobre isso. Ele fala assim que uma análise precisa de mais de 25 mil pessoas que fracassaram revelou que a indecisão era uma dos principais motivos para o fracasso. Quando a pessoa é muito indecisa, ela não sabe o que ela quer, ela não sabe para onde vai. Isso é um motivo fortíssimo para que ela seja uma pessoa fracassada na vida dela, né? Isso não é teoria, é fato, é pesquisado. Então ficar adiando as coisas que tu quer fazer, adiando as coisas que tu sonha, isso é o contrário de tomar uma decisão, tá? E isso é um inimigo comum que quase todas as pessoas lutam para tentar dominar. O valor de uma decisão depende da coragem necessária para implementá-la. Então, quando a gente decide algo, a gente precisa ter a coragem para ir lá e fazer. E por isso essa frase, né, que eu falei no início, que o mundo tem o hábito de abrir caminho para quem? Para as pessoas cujas palavras e ações mostram que elas sabem para onde elas estão indo. Então, você tem que tomar uma decisão, mas ter a coragem de implementar uma decisão. E na vida como concurseiro, eu vejo muito acontecer o oposto disso. A pessoa toma uma decisão, vou fazer o concurso, mas não é uma decisão assim bem firme. É uma decisão do, eu vou me inscrever. Mas depois não tem coragem de ir para lá, de todos os dias, de pegar o material, de estudar, de revisar, de fazer questões, de vencer. Ela tem medo de encarar com coragem esse desafio e ela se sabota. E às vezes ela até estudou, mas não chega no dia da prova. Então, quando a gente realmente toma uma decisão do fundo do coração com o propósito de mudar a vida da gente, a gente tem que ter a coragem de encarar os nossos medos, de encarar tudo que fica no caminho, as nossas falhas, de melhorar, de se desenvolver para poder chegar até o fim daquilo e atingir aquilo que a gente busca, implementar aquela decisão, né? As grandes decisões que serviram de base para as civilizações foram tomadas correndo-se grandes riscos e muitas vezes riscos de morte. Muitas vezes quem tomou aquela decisão que trouxe a independência para um país foi alguém que, se aquilo não desse certo, ele seria morto. Então essa pessoa decidiu de uma forma que aquilo ficou acima da própria vida dela e ela implementou. E quando a gente decide nesse nível, aí muda de figura e toda decisão tem um risco. Porque se você decidir por esse caminho, você abre mão daquele outro caminho. Quando você decide por aquele caminho, você abre mão desse caminho. Então você tem que saber bem o que você quer para não pegar um caminho à toa e sabe-se lá onde é que você vai chegar. Então decide primeiro o destino, onde de fato você quer chegar. E aí você vai buscar o melhor caminho para chegar naquele lugar que é o teu objetivo. Além de coragem, tomar uma decisão definitiva requer fé. Porque se você não acredita que é possível, se você não acredita que vai chegar lá, você não vai implementar essa decisão que você tomou. Então, tome uma decisão, mas tome com a coragem de ir lá e fazer acontecer e tome acreditando que é possível. Acreditando que você dá conta, mas que se você por acaso duvidar de si mesmo, você vai continuar mesmo assim, você vai mudar suas crenças, você vai se desenvolver e fazer o que for preciso para que seja possível se desenvolver e chegar lá. Então, uma decisão com coragem e com fé, tá? E é apenas decisões tomadas num estado de fé. E aqui eu não estou falando sobre religiosidade apenas, eu estou falando sobre acreditar. Ter fé é crer, acreditar, né? Então, as decisões tomadas num estado de fé
É apenas com decisões tomadas no estado de fé que as pessoas conseguem resolver os problemas pessoais e atingir um alto nível de riqueza material e espiritual. Então, se tu quer se desenvolver materialmente, né, ganhar dinheiro, passar num concurso, você precisa sim estar num estado de fé. E se você quiser se desenvolver espiritualmente, ser uma pessoa melhor, ter bons princípios, também precisa ter um estado de fé. E é isso que eu quero incentivar hoje no nosso encontro para vocês. Eu vou repetir aqui mais uma vez. O mundo tem o hábito de abrir caminho para as pessoas cujas palavras e ações mostram que sabem para onde elas vão, tá? Então é com isso que eu quero compartilhar com vocês uma história da minha vida. E eu já adianto que eu provavelmente vá me emocionar porque eu sou dessas. Eu choro fácil, ainda mais quando envolve a história da gente, que você, né, busca lá de dentro as feridas, tudo aquilo que te machucava para contar. Então talvez eu me emocione, não estranhe, é normal, mas é uma história sobre decisão, coragem e fé, que foi um dos pontos de inflexão na minha vida. Quando a gente vê um gráfico, né, o gráfico vai assim, e de repente ele dá uma guinada e vira, isso se chama um ponto de inflexão, que é quando as coisas viram. Então na minha vida eu tive um ponto de inflexão muito forte, que demandou de mim essa tomada de decisão, demandou de mim ter fé, e demandou de mim muita coragem para encarar aquilo. Então, se liga aí, eu vou tentar resumir a história, mas eu vou contar para vocês a essência do que eu sentia naquela época. Eu me formei no ensino médio com 17 anos, tá? A minha família nunca teve nada, uma tristeza, né, nascer pobre, e estudei escola pública. Então, para ter uma ideia assim, ó, física, não sabia nada, zero. O professor não passou do primeiro capítulo da apostila, entendeu? Então, não tinha condições nenhuma de passar no vestibular. E imagina que o meu sonho era fazer medicina. Então, pobre bichinho que nunca vai conseguir o que quer, né? Eu logo me dei conta disso, que não seria possível, que aquele sonho todo não ia dar certo, né? Então, como eu não tinha como ir para uma cidade grande fazer um cursinho, a única coisa que eu consegui competir foi o PEIS, que é um programa lá de Santa Maria, da Universidade Federal, e que eu me inscrevi para educação física, porque eu achava que educação física eu ia conseguir, era possível. Mas eu fiz 3 provas ao longo do ensino médio. Quando chegou na prova de redação, que eu fui uma das únicas da escola que conseguiu também ir para a redação, eu zerei a redação, porque eu fugi do tema. Eu nunca na minha vida escolar tinha aprendido a fazer uma redação. Então isso aí já foi um trauma. Aí tu sai cheio de sonho, né, da infância, da juventude, achando que vai dar tudo certo, já começa ficando sem rumo, sem saber para onde correr. Meu Deus, eu não vou conseguir entrar em faculdade federal porque eu não consigo pagar um cursinho, eu não vou conseguir entrar em uma particular porque não tem como pagar. E aí, o que eu vou fazer da minha vida, né? A minha avó trabalhava em fábrica de calçado, ganhava um salário mínimo. E era isso que sustentava a casa, porque o meu avô vivia no bar bebendo, às vezes trabalhava, às vezes não trabalhava, era de lua. Então, precisava ajudar em casa. E aí a avó disse, olha, você vai trabalhar comigo lá na fábrica. Bom, e eu não tinha passado para estudar em lugar nenhum, eu não tinha opção, eu tinha que ajudar dentro de casa, né? Eu comecei a trabalhar na fábrica e eu trouxe tudo aqui para eu não errar os dados, tá? 1º de maio de 2003, tá aqui assinado na minha carteira de trabalho. Se vocês olharem aqui, tá escrito, ó, Serviços Gerais. Eu comecei a trabalhar no chão de fábrica, a gente levantava às 5 da manhã, 5h30 da manhã mais ou menos, pegava o ônibus 6, 6h30, ia para outra cidade, passava o dia inteiro em pé, trabalhando, né, naqueles negócios de calçado, contando peça, enfim. E aí quando eu chegava em casa já era 6h30 da noite. A minha avó é extremamente religiosa, a gente ia todos os dias na igreja, e eu não estou falando assim, né, todos os dias figurativamente, eu estou falando literalmente, a gente ia todos os dias na igreja. Então a minha vida era levantar, ir para a fábrica trabalhar, chegava em casa às 6h30, às 8 começava o culto, eu ia para a igreja. E aí eu comecei a ver que eu não ia ter um futuro, porque como é que eu ia mudar essa realidade? Não tinha jeito. E aí eu conversei com a avó, o fim do ano foi se aproximando, né, eu falei, vó, eu quero muito estudar, eu quero muito ter um futuro diferente, eu quero ganhar mais, eu quero realizar tantos projetos, tantas coisas. Eu cresci na cidade de Arvorezinha. A Erika está perguntando de onde eu sou natural. Eu sou da Serra Gaúcha, Bento Gonçalves, mas eu cresci em Arvorezinha. E quando chegou 5 de dezembro de 2003, né, a minha avó deixou me desligar, tá aqui a data, ó, 5 de dezembro, não sei se fica virado para vocês, aí para mim fica virado. A avó disse, tá bom, tu vai sair da fábrica, tu vai estudar, mas se tu não passar, tu
tu vai voltar a trabalhar, porque não tem jeito, tem que trabalhar. Aí eu saí nessa data e eu fui atrás de ver em qual vestibular eu podia me inscrever. Todas as faculdades federais já tinham encerrado a inscrição e não tinha como eu fazer. A única coisa que eu consegui achar, o único vestibular, a única universidade foi a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a UERGS, para o curso de tecnólogo em agroindústria. Eu nunca morei assim, né, na roça nem nada, então não tinha nada a ver comigo fazer agroindústria, porque eu morava no interior, mas morava na cidade. Mas foi o único curso, encantado a cidade, o único curso que eu consegui. E eu pensei, bom, eu vou me inscrever, pelo menos eu começo a cursar o nível superior, né? E tá tudo bem, é o que tem, vamos lá. Isso foi em dezembro, né? Só que assim, quando chegou o final do ano, tinha 4 coisas que eu queria muito, né? Naquela época eu era muito religiosa mesmo, né? Minha família era e eu era também. E eu lembro que naquele final de ano, eu me ajoelhei e eu pedi para Deus, falei, eu só quero 4 coisas nesse ano, que eu precisava demais. Eu quero um trabalho melhor, eu quero poder estudar, fazer um nível superior. Gente, eu tinha os dentes igual do Ronaldinho Gaúcho. Tô falando sério, era daquele jeito. E eu queria muito, muito botar um aparelho. Nessa época eu já tava com 18, 19 anos. E nunca tinha usado aparelho e tinha aqueles dentes horríveis que toda vez que eu sorria, eu botava a mão na frente para tapar meu sorriso. E eu queria demais fazer minha carteira de motorista, porque eu sempre adorei dirigir, né? Eu queria dirigir moto e carro. E minha família nunca teve carro, então eu implorava para dirigir a Kombi da igreja, né? Era uma insistência, eu sempre querendo dirigir para aprender a dirigir. Então eu pedi, me ajoelhei e disse, Deus, essas 4 coisas, se eu conseguir no próximo ano, vai mudar minha vida, eu quero demais, porque realmente era uma questão muito importante para mim, mudar aquela realidade onde eu vivia e ter uma vida melhor, ter um trabalho melhor, poder estudar, poder sorrir e poder ter o prazer de dirigir, de ter uma carteira de motorista, coisas caras que eu não conseguia pagar. Quando eu parei, então, de trabalhar, que a minha avó disse, está tudo bem, e encerrou meu contrato de trabalho, eu fiz o seguinte, todos os dias eu levantava cedo, às 8 da manhã eu estava lá na porta da escola, onde eu já não estudava mais, eu ia até a biblioteca pública, eu estudava das 8 até meio-dia. Aí meio-dia eu vinha para casa, almoçava, de tarde, dava 1h30, eu ia de novo para a biblioteca pública da minha escola e estudava até as 5h30. Aí vinha para casa e ia para a igreja. Essa era a minha rotina. Eu comecei a fazer isso todos os dias. Pegava, estudava português pela gramática lá, matemática pelo livro do ensino médio. E eu fui estudando as matérias que eu entendia que iam ser cobradas no vestibular, que não tive um professor que me ensinou, porque era bem complicado, mas eu pegava o livro e ia lendo. E não tem jeito, eu vou ter que aprender isso aqui, porque eu preciso passar nesse vestibular. E aí o que aconteceu? Tinha um vizinho, uma vizinha minha, que o genro dela, o nome dele é Sérgio, ele era gerente da agência dos Correios. E ele me via todos os dias saindo com a minha mochilinha para ir estudar na escola, né? E vendo que eu estava ali querendo estudar por vontade própria, ele disse, Roxy, por que tu não faz o concurso do Correio? Tá para sair. E aquilo eu fiquei, meu Deus, eu acho que é a minha chance de ter um emprego melhor, então eu vou fazer, vou me inscrever, né, no concurso de carteira. O Sérgio nunca soube, eu acho, do quanto isso impactou a minha vida. Mas trouxe um novo rumo, né, de fazer concursos. E eu não tinha problema com estudar, eu nunca tive. Estudar é comigo, eu vou atrás e estudo. Então eu comecei a ir para a biblioteca, estudava para o vestibular e para o concurso do Correio. E aí eu consegui, esse ano começou a correr. Eu lembro que, né, antes de falar, né, sobre a conquista, nesses momentos que eu ia lá, eu tinha momentos de desespero, que eu ia, estudava a manhã toda e às vezes, sabe quando tu não consegue estudar, quando você tá mal, eu saía lá da biblioteca e eu ia para a igreja, porque eu tocava contrabaixo e violão na igreja, então eu tinha as chaves para poder entrar lá, ensaiar, enfim. Então às vezes eu ia de tarde, passava a tarde inteira dentro da igreja, tocando violão, chorando, pedindo a Deus, pelo amor de Deus, me ajuda. Desculpa. Eu queria demais mudar a minha vida e sair daquela situação. E deu certo, o ano começou a correr, eu fiquei em segunda colocada na universidade, entrei pro curso. E nem era o curso que eu queria, mas o fato de ter entrado foi demais. Depois fiz o concurso de correio, né, para carteira. Eu fiquei em segunda colocada na região de Lajeado também, em seguida fui nomeada.
Aí aqui na minha carteira também tá o registro, né? Porque a CLT foi em 15 de julho de 2004. Então, na metade do ano eu consegui um emprego. 15 de julho eu estava dentro dos Correios. Fui por 4 anos, carteira, por 4 anos. E assim que eu recebi o salário, procurei dentista, né? Botei aparelho. Depois que eu botei o aparelho, sobrou, né? Eu fui lá e fiz minha carteira de motorista. Eu vou tapar só os meus documentos. Olha a data de expedição da primeira. Não sei se vai dar pra ver aí, que o foco. Mas é 30 de dezembro de 2004. Eu encerrei aquele ano com a carteira de motorista, com aparelho nos dentes, estudando numa universidade. Encerrei o ano trabalhando como carteira. Então, quando chegou esse fim de ano, eu tomei uma decisão de que eu queria mudar minha vida e que eu faria tudo para conseguir. Eu fui lá e fiz. Eu não só pedi para Deus, mas eu fui lá todos os dias e estudei. Até conseguir. Se eu não tivesse conseguido naquele ano, eu continuaria no ano seguinte. Porque quando você não vê outra opção, você vai com tudo, você vai com o coração, você se entrega. Então, essa é uma história de coragem, de tomar uma decisão e enfrentar ela com coragem, mas também com fé, com convicção de que ou dá certo, porque eu vou fazer acontecer, não importa o quanto seja difícil, não importa o quanto demore, eu vou pra cima e eu vou sim fazer acontecer. Tô vendo os comentários aqui, pessoal, obrigada pelo apoio, desculpa eu fazer alguns chorarem aí, que eu sei que eu tô fazendo alguns chorarem, mas isso também é mentoria. Quando você inspira outra pessoa a mudar a vida dela, se hoje eu puder te inspirar a mudar de vida, eu sei que muitos têm uma situação muito difícil. Eu sei que muitos talvez não consigam entrar para a minha mentoria. Mas se vocês tomarem hoje essa decisão, se vocês não importa. Se fosse naquela época eu não conseguiria pagar uma mentoria comigo. Mas isso não mudaria o meu destino, porque eu ia fazer acontecer. Talvez por um trajeto mais longo, mais difícil, mas a minha convicção de que eu sei onde eu quero chegar me faria chegar lá. Tá? Então, não se sabotem. Se vocês realmente quiserem ser oficiais de justiça, não se sabotem. Tomem a decisão. Não quer? Beleza, não estuda para esse concurso, vai fazer outra coisa. Mas se você disser que você quer, então você tem que ir para cima, tem que acreditar, tem que ter coragem de enfrentar dia após dia o que for necessário para atingir o teu objetivo. E quem só tem nível médio não vai poder fazer, se tu realmente quer, vai para a faculdade de Direito, porque essa Roxana lá daquele ano, era isso que ela faria. Se é isso que ela quer, ela ia fazer, entendeu? E eu não mudei, a minha essência tá aqui. Eu vou dizer para vocês que hoje tá aqui na frente de vocês, lançando um grupo de mentoria, é um ato também de coragem, de fé e de uma tomada de decisão que pode mudar minha vida. E é algo que eu faço com todo o meu coração, porque eu realmente quero ajudar vocês a chegar lá nas primeiras colocações no concurso de oficial de justiça. Então, esse início aqui foi mentoria, tá? Esse início aqui é para mexer com a cabeça de vocês e virar uma chavezinha para ver se vocês conseguem mudar um pouco de atitude. E a partir de agora eu vou trazer então informações concretas sobre, vamos lá, o cargo de oficial de justiça, tá? Eu vou te falar 4 coisas que eu adoro nesse cargo. 1. Flexibilidade de horários. Gente, eu trabalhava no TRT, batia ponto. Toda hora eu tava lá, às vezes era um dia que eu não tava afim, que você tá, poxa, sei lá, bebeu no dia anterior, não tá afim de ir, ou alguma coisa assim, e eu, poxa, tem que levantar, tem que ir. Sendo oficial de justiça, se tu não tiver de plantão, tu se organiza. Se não tiver nada urgente para cumprir, você se organiza. Poxa, eu vou ir trabalhar no domingo, vou trabalhar em dobro, ficar lá desde o início até o fim, e não vou ir 2 dias da semana que eu quero fazer determinada coisa. Então, essa flexibilidade do cargo é maravilhosa, é bom demais. A outra coisa que eu adoro no cargo de oficial de justiça é a sensação de ser uma pessoa importante, né? Então, em determinados lugares que a gente vai, o pessoal olha assim, o oficial de justiça tá ali, né? E vem falar contigo, doutora, não sei o quê. Então, você é uma autoridade para muitas pessoas, você é respeitada. Às vezes a pessoa vem falar comigo, daí ela olha assim, repara na minha camisa e já muda o tom, já muda a maneira de falar. Isso é muito legal, porque você sente que você é reconhecido na sociedade, que você tem uma função importante, né? A outra coisa, a estabilidade, né? Você não ter que estar
toda hora com medo de ser mandado embora, ter um cargo em que você é estável, que se você fizer um trabalho bem feito, se você for competente, você não vai para a rua. E por último, a remuneração do nosso cargo. Ela não é das melhores se você comparar com outros estados, né, de oficiais de justiça do Brasil, mas a remuneração permite viver sim uma vida confortável. Hoje eu recebo em média assim 7.500 líquido no contra-cheque. Aí varia porque se eu substituir é mais, se eu fizer plantão é mais, e além desse valor do contra-cheque, tem mais o valor de auxílio-condução, que é por cumprimento de mandados. Então isso aí também varia demais. Na pandemia chegou a 0 em alguns meses, e em meses em que eu trabalhei muito, mas muito, assim, que substituía e tudo, eu cheguei a ganhar 2.000, 3.000 de auxílio-condução. Então, mas vamos botar ali, 7.500, que é o líquido do contra-cheque, dá para viver uma vida boa. Não é rico? Não é. Mas dá para viajar, dá para fazer bastante coisa, ter uma casinha legal, ter um carrinho legal, isso dá sim.